vamos iniciar agora a nossa segunda competência. Essa nossa segunda competência, ela vai nos mostrar principalmente os programas específicos, os procedimentos de segurança existentes no âmbito do trabalho portuário, à luz da segurança, saúde no trabalho. Importante a gente ver que existem órgãos específicos que organizam a área de segurança e saúde do trabalho. Esses órgãos são o Serviço Especializado em Segurança e Saúde no Trabalho Portuário e a Comissão de Prevenção de Acidentes do Trabalho Portuário. Mas, antes de falar nesses dois órgãos, é importante que nós apontemos a necessidade de visualizar o âmbito do trabalho portuário. O trabalho portuário ele se dá principalmente da movimentação de cargas. Essa movimentação de cargas ela é feita através de grandes equipamentos, guindastes, carregadores pneumáticos, portainers, transtainers e uma série de outros equipamentos que servem para a movimentação de cargas no âmbito do trabalho portuário. Mas nós temos aí a questão da automação do trabalho portuário. Mas o trabalho portuário propriamente dito é aquele executado pelo trabalhador portuário, aquele que manipula os materiais. Esses materiais, em conjunto com esses equipamentos, necessitam de um cuidado muito grande, de um cuidado extremo, em relação às questões de acidentes. É importante que a gente veja que esses trabalhadores, eles precisam ser acompanhados constantemente. Precisam ter os programas específicos que trabalham com a questão de segurança e saúde do trabalho portuário, as questões também relativas à saúde ocupacional, né? E as questões também de meio ambiente, né? A área portuária ela tem uma necessidade muito grande da preservação do meio ambiente, a preservação dos recursos naturais. Então é importante que a gente veja esse cenário. Mas voltando ao que nós falamos anteriormente, sobre os órgãos específicos, o SESTP e a CPATP. O SESTP, Serviço Especializado em Segurança e Saúde do Trabalho Portuário, é um órgão, muitas vezes, formado pelos operadores portuários, pelo órgão gestor de mão de obra, pelas empresas que atuam no âmbito portuário. Esses tomadores de serviço. Então, é importante que a gente veja que o CSTP, ele vai ter profissionais especializados que vão trabalhar programas específicos no âmbito da segurança e saúde do trabalho portuário. Programas como o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, programa como o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, mapeamento de risco e Programa de Controle de Conservação Auditiva e o Programa de Proteção Respiratória. São programas específicos que esses profissionais eles vão trabalhar. Que profissionais são esses? Os profissionais são 3 profissionais de nível superior e 2 profissionais de nível médio. Os profissionais de nível superior, engenheiros de segurança do trabalho, médico do trabalho e enfermeiros do trabalho. E os de nível médio,
técnicos em segurança do trabalho e auxiliares de enfermagem do trabalho, conforme um dimensionamento específico constante na norma regulamentadora NR 29, é feito o dimensionamento. O que é o dimensionamento? É você dizer quantos e quais desses profissionais serão necessários para atuar dentro da área do porto, conforme a configuração esse porto tenha. O SESTP, ele, na sua grande maioria, ele é gerido pelo órgão gestor de mão de obra. Como falamos, o órgão gestor de mão de obra é esse órgão específico que vai trabalhar essas questões relativas à segurança e saúde do trabalho. Outro programa que existe no âmbito portuário, existem mais 2 programas específicos, que é o Programa de Controle de Emergências, o PCE, e o Plano de Emergências, de Controle de Emergência, o Plano de Controle de Emergência, e o Programa de Ajuda, o Plano de Ajuda Mútua. Esses planos são específicos quando existem determinadas ocorrências na área do porto, então há necessidade de se haver a implementação desses programas, desses planos. Então esses são planos que vão trabalhar a questão de necessidade, quando você tem socorro a embarcações, socorro a trabalhadores que tenham caído ao mar, questões relativas à questão ambiental. Então, o programa o plano de controle de emergência, ele vai trabalhar nesse âmbito. É necessário justamente profissionais especializados que implementem esse plano. Né? A necessidade, né, de todo porto organizado de trabalhar esses planos. Outro órgão de suma importância que nós temos é a Comissão de Prevenção de Acidentes do Trabalho Portuário. Esse órgão ele é importantíssimo, porque ele vai juntar interesses da área patronal e da área dos trabalhadores, em prol da segurança do trabalho, da segurança e saúde do trabalho. Então, a CPATP ela é um órgão formado por trabalhadores que atuam dentro da área do próprio porto. Qualquer tipo de trabalhador que esteja apto, que tenha sua formação na área portuária, ele está apto a se candidatar à Comissão de Prevenção de Acidentes do Trabalho Portuário. Então nós temos os trabalhadores e nós temos os patrões. Os representantes dos patrões, eles são indicados por esses patrões. Né? Esses patrões, sejam eles as empresas que atuam no porto, seja ele a questão da própria administração do porto, e outros profissionais que atuam ali. Então, a necessidade de se ter indicados pelo próprio empregador, nesse caso aqui, o empregador da área portuária. Então, a Comissão de Prevenção de Acidentes do Trabalho Portuário, ela é de suma importância também. Porque os próprios trabalhadores que atuam na área portuária, eles vão saber indicar os riscos específicos que existem. Quando a gente fala em riscos, que riscos nós temos principalmente? Os riscos materiais, aqueles que envolvem equipamentos, que envolvem as instalações físicas. Nós temos os riscos ambientais, que são provenientes dos agentes de riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. E nós temos a questão dos riscos operacionais, que são justamente aqueles riscos que envolvem a atividade do próprio trabalhador no seu dia a dia ali, com equipamentos, com máquinas e essa coisa toda. Então, são esses os 3 riscos principais que nós podemos vislumbrar na área portuária. Então, é importante que a gente veja a necessidade desse órgão importante para a gente, a CPATP. Vocês vão encontrar na norma regulamentadora as atribuições e as competências específicas do órgão gestor de mão de obra, da CPATP, do SESTP, da administração portuária. Então,
todo mundo tem competências específicas no âmbito da segurança e saúde do trabalho portuário. Então, é importante que vocês acessem a norma regulamentadora e vejam essa necessidade, e vejam essas competências, vejam essas atribuições. Estamos aqui encerrando a nossa videoaula, lembrando para vocês da importância que existe do SESTP, Serviço Especializado em Segurança e Saúde do Trabalho Portuário, e da CPATP, Comissão Permanente de Acidentes do Trabalho Portuário. Esses dois órgãos, em conjunto, eles vão fazer com que o trabalho portuário ele seja isento ou seja atenuado em relação aos riscos aos quais esses trabalhadores portuários estarão expostos.